Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus possa sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André Iorri, eu estou muito feliz de ter você aqui. Nos próximos minutos está ministrando uma palavra poderosa de Deus ao seu coração com o tema Viva a sua verdadeira identidade. Você só consegue viver uma vida abençoada aqui na terra se você entender qual é o seu propósito e qual é a sua identidade. Nos próximos minutos a gente estará falando sobre isso. Então não saia, estarei fazendo uma oração poderosa por você ao final. Mas antes de a gente começar, queria pedir para você já se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação para que você possa diariamente receber esse devocional abençoado da parte de Deus. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje. A palavra de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6, que diz o seguinte: Paulo e seus companheiros viajavam à região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Irmãos, Paulo e Sila, eles eram bons homens. Eles eram homens de Deus. Eles tinham bons planos. E a causa que eles tinham era verdadeira, pregar o evangelho, é algo nobre, levar as boas novas para aquelas pessoas ainda que não conheciam, o evangelho do Senhor. Mas a gente presta atenção aqui na palavra de Atos dos Apóstolos, que durante o caminho deles, eles são levados a ter vários dissabores. Ou seja, eles não foram atendidos da forma, as expectativas que eles queriam. E existe, às vezes, situações na nossa vida, existem muitas pessoas que elas podem ter as melhores das intenções, elas são eficientes em planejar, elas querem assim, mudar de cidade, mudar de país, traçam planos, projetos, dizem assim, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, aquilo vai ficar bem, minha vida vai ficar bem, elas pedem conselho para todo mundo, mas não pedem conselho para Deus. E isso é perigoso, muito perigoso, porque a única pessoa que pode direcionar a sua vida, literalmente, dando um acerto de 100%, é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Você e eu, a gente não pode sair falando o que quer, fazendo o que quer, dando o direcionamento que quer. Por quê? Porque a gente não vai chegar a lugar nenhum. Aí vem a frustração, aí vem o medo, vem a revolta. A gente começa a olhar para a vida dos outros e dizer, por que a vida dos outros cresce e a minha não cresce? Por que os outros dão certo e eu não dou? Por quê? Está fora do propósito de Deus. Aí vem essa frustração. E Paulo, aqui e Silas, eles eram companheiros de viagem. Mas a palavra deixa muito claro que Paulo queria pregar na Ásia. Olha o coração de Paulo. Vou para a Ásia, eu vou pregar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que vem o Espírito de Deus e fala assim, não, você não vai para a Ásia. Eu quero que você vá para a Europa. E muitas vezes a vida da gente não anda, irmãos, porque a gente está fora do direcionamento. E eu me incluo nisso que eu estou falando para vocês. Quantas vezes tomei decisões precipitadas? Quantas vezes eu fiz aquilo que não era para fazer? Porque afobação, sabe? A gente vai fazendo as coisas sem um direcionamento da parte de Deus. Deus, Ele deseja direcionar a nossa vida. Quando você for tomar atitudes, decisões, principalmente importantes, você precisa consultar a Deus. Senhor, devo ir ou devo ficar? Senhor, vou para o norte ou para o sul? Senhor, vou para a esquerda ou para a direita? Senhor, você precisa ter essa comunhão com Deus. Você não pode ser movido, e eu preguei esses dias atrás sobre emoções. Eu senti. Você não pode sentir. Você precisa ser direcionado por Deus, irmão. Deus não é um sentimento, é uma certeza. Deus dá certeza no coração. Quando Deus fala, não tem para ninguém. Então não tome decisões precipitadas. Talvez Deus te trouxe aqui nessa manhã para ministrar isso no teu coração. Talvez durante a tua caminhada, a tua vida ministerial, pastoral, não sei, tua vida com Deus,
Deus tem impedido algumas coisas na sua vida, na sua caminhada. E você diz assim, pastor, eu estou sem entender até agora. Talvez Deus fechou portas. E você fica lá, decepcionado, fica frustrado, choroso, reclamão. Talvez você saiu da presença de Deus porque Deus não atendeu aquilo que você queria. Porque às vezes a gente faz oração, mas não significa que a gente faz oração, que todas as orações serão respondidas da forma que a gente quer. Às vezes Deus está vendo aquilo que a gente não vê, irmão. Nós pedimos coisas para o momento, Deus vê o futuro. E precisamos entender isso. Nem tudo é do jeito que a gente quer. Pessoas que fazem tudo que quer são pessoas imaturas. Grava isso. Você que está me ouvindo, se você é uma pessoa que faz tudo que você quer, você é uma pessoa imatura. Pessoas maduras fazem aquilo que o Espírito Santo ordena. Fazem aquilo que Deus manda. Ah, pastor, por que o senhor está falando isso? Lembra da sua oração? Quando você recebeu a Cristo? Eu recebo Jesus como Senhor e Salvador. O que é um Senhor? É quem manda. Se Jesus é Senhor da sua vida, você é o quê? Servo? E por acaso o servo se manda? Não. O servo obedece. Aprenda a obedecer. Aprenda a ouvir as instruções. Entenda que se você diz que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você precisa ter atitudes de homem de Deus. Você precisa ter atitudes de mulher de Deus. Deus é quem define as coisas. A Bíblia diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Pastor, o que significa buscar o reino de Deus? É colocar Deus acima de tudo e todas as coisas. O Senhor está falando baseado onde? Primeiro mandamento, ame a Deus sobre todas, não é sobre algumas, todas as coisas. O que entra todas as coisas? Suas vontades. Ah, pastor, eu quero morar nos Estados Unidos. Deus mandou você lá? Ah, pastor, eu quero morar em Portugal. Deus mandou você lá? Ah, pastor, eu quero mudar de empresa. Deus mandou você mudar? Pastor, eu quero terminar meu casamento. Deus mandou você terminar, irmão? Quero sair da igreja. Deus mandou você sair? Ah, pastor, mas tá fazendo isso, meu pastor fez isso, fez aquilo, tá errado. Mas Deus mandou você sair, irmão? Deus mandou você sair, irmã? Não. Então fique onde você está. Você precisa entender. Quando a gente faz coisas sem o direcionamento de Deus, nossa vida vai ter problemas. A nossa vida vai ter frustrações. Você vai chorar mais cedo ou mais tarde. E não se engane. O que você não obedece aqui, você vai ter que obedecer lá na frente. Porque sem obediência não há milagre. Eu sempre falo aqui, a obediência gera frutos. Sabe, quando você é pai, quando você é mãe, um pai e uma mãe quer ver que o filho e a filha entendeu a instrução. E conforme o filho e a filha vão obedecendo, o pai e a mãe ficam tão felizes que quer abençoar eles. Deus não é diferente. Se a sua vida não tem sido abençoada, que talvez você não tenha, feito por onde de agradar a Deus, porque Deus ama a obediência. Então reflita nessa manhã se você tem sido uma pessoa obediente. Porque não existe problemas na nossa vida que venham acontecer que Deus não esteja no controle. E mesmo que fuja do seu controle, você deve entender que quando Deus mandar você fazer uma coisa, simplesmente obedeça, não questione. Não é para questionar, é para obedecer. É para crer. Então assim, entenda quem você é em Deus. Viva a sua identidade. Se você é filho de Deus, filha de Deus, se você diz para mim assim, não pastor, eu sou um cristão. A palavra cristão significa imagem e semelhança de Cristo. Eu vou perguntar para vocês agora, por acaso Cristo era rebelde? Por acaso Cristo tomava decisões sem o consentimento de Deus? Será que Cristo fazia o que ele queria? Jamais. Se você abre as Escrituras, você lê, a palavra é, eu vim para que se cumpra as Escrituras, porque foi escrito tal coisa.
porque eu vim para cumprir a vontade do Pai. Vamos ler Bíblia. Cristo foi obediente, a Bíblia vai falar, foi obediente até o ponto de morte de cruz. O Senhor obedeceu na cruz do Calvário, um pouquinho antes, no Getsemane, quando ele vai orar, ele vê o cálice, o que ele fala? Senhor, afasta de mim esse cálice. Jesus estava com medo, ele era 100% Deus, mas era 100% homem, havia medo nele, ele não queria morrer na cruz do Calvário. Mas, o que ele fala? Mas seja feita a sua vontade, não a minha. Quando você aprender a obedecer, quando você aprender a descansar, quando você aprender a ouvir aquilo que Deus te manda fazer e obedecer, você será abençoado, sua vida vai andar, o milagre vai chegar. Não adianta pedir oração para pastor, não adianta fazer campanha, não adianta fazer jejum, se você não aprender a obedecer, irmão. Não adianta. Às vezes a pessoa vem, pastor, tira uma palavra de revelação que Deus fala, a pessoa é desobediente. Aprenda a obedecer. Tenha a identidade verdadeira de Cristo em você, que você será abençoado. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos ensina a obedecer, mesmo sem entender, mesmo que nada faça sentido na nossa vida, Senhor, mesmo que a gente não queira, que a nossa carne não queira, nos ensina a obedecer a Tua boa, perfeita e agradável vontade. A Tua palavra declara, Senhor, buscar primeiro o reino de Deus e a Sua justiça. Queremos buscar o Senhor acima de tudo. Queremos colocar o Senhor acima das nossas vontades, acima dos nossos desejos, acima dos nossos projetos, acima dos nossos sonhos. Que seja feita a Tua vontade, assim como Cristo falou no Getsemane, seja feita a Tua vontade e não a nossa. Nós declaramos nessa manhã, meus irmãos, seja feita a Tua vontade e não a nossa, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus possa abençoar verdadeiramente você. Saiba quem você é em Cristo e seja abençoado cada dia mais. E aprenda, irmão, a obediência gera o milagre. Você é abençoado a partir do momento que você obedece. Que Deus abençoe a sua vida.